Oi, pessoal, tudo bem? Aqui Guilherme Andrade, podcast com café. Um bom dia para você. Hoje eu vou fazer um vídeo compartilhando informações sobre um assunto que tem sido muito comentado através de canais de TV e também através da mídia. Eu vou falar sobre o motivo por que tantos brasileiros estão deixando Portugal. Porque tantos brasileiros estão deixando Portugal e voltando para o Brasil. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte, que eu vou compartilhar com vocês a minha experiência. Com certeza, cada pessoa tem a sua experiência de vida. Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas informações e também a minha opinião, tá bom? Então, é apenas minha opinião e espero que algumas informações elas sirvam de orientação para as pessoas que estão com intenção, de repente, de sair do Brasil, vir para Portugal. E acredito que essas informações também vão servir para pessoas que também estão querendo ir para outros países, certo? Então, eu vou dizer o seguinte: o que eu tenho para dizer para vocês? Essa saída do Brasil sempre aconteceu e sempre foi um movimento cíclico. Às vezes a pessoa ela fica desiludida com a situação. Agora acho que melhorou. Pois bem, então existe esse movimento cíclico que as pessoas ficam insatisfeitas e querem sair do Brasil, né? Eu vou sair, eu quero tentar uma nova experiência de vida. E o que ele faz? Ele arruma as coisas e vai. No entanto, existe uma coisa muito mais importante, ou outros fatores mais importantes, que precisam ser avaliados antes de tomar essa decisão. Essa decisão ela já começa quando a pessoa começa a pensar. Ela começa a pensar em querer sair do Brasil. Então, aí já começa a desenvolver na mente da pessoa esse desejo de querer sair do Brasil, porque ele tem, às vezes, até influência de amigos que já vivem fora do país e que, de uma maneira ou de outra, o incentiva a sair do Brasil. Porém, existem alguns fatores que precisam ser analisados. Além desse pensamento inicial, esse desejo de sair do Brasil, existe um fator muito importante e que é decisivo para o sucesso ou o não sucesso da pessoa quando ela chega no exterior. O motivo principal é a questão do planejamento. Como planejar essa saída do Brasil? Como a pessoa precisa planejar? São vários aspectos. Principalmente, e o que vai pesar muito, é o aspecto financeiro. Quanto a pessoa tem, quanto a pessoa vai juntar em relação a dinheiro para poder sair do Brasil e viver no exterior. Como todos sabem, existe uma diferença muito grande em relação ao câmbio. Nos dias de hoje, se nós formos comparar em relação à situação da Europa, um euro está custando R$ 5,60, 5,50, 5,60. 1 euro
equivale a R$ 5,50, R$ 5,60. Então, nessa conversão cambial, a gente já percebe uma diferença muito grande em relação à questão monetária, né? Então, já é um fator que tem que pensar. €1 equivale a R$ 5,50, R$ 5,60. Então, já é um grande fator. Outro fator que deve ser verificado dentro desse planejamento, que é a base de tudo para você viver no exterior, é a decisão se você irá sozinho ou se você irá com a sua família. Então, é um outro aspecto que deve ser muito bem avaliado. Você vai sozinho ou você vai com sua esposa, se não tem filhos, ou se você vai com a sua esposa e seu filho ou seus filhos. Então, é outro fator muito importante. Por quê? Quando você chega no exterior, uma questão que pesa muito, um fator que pesa muito no seu orçamento no exterior, em qualquer lugar do mundo, é a questão da moradia. Onde você vai morar e quanto vai custar dentro do seu orçamento. Afinal de contas, você vai chegar num país, no exterior, e quando você chega, você ainda não tem um emprego definido. E um alerta muito grande, pessoal, que eu faço é o seguinte: às vezes a pessoa ela assiste determinados vídeos onde as pessoas só contam maravilhas, dizendo que tem emprego, que está jorrando emprego, que tem muito emprego, mas quando a pessoa chega, ela vai ter de repente ela vai ter uma surpresa, porque às vezes o emprego não é tão fácil assim, principalmente se você tiver alguma deficiência em relação ao idioma. Se você vai para Portugal, o idioma é praticamente igual. No início, a pessoa pode ter algum tipo de dificuldade por causa do sotaque, mas com o passar dos dias, as pessoas vão se adaptando. E principalmente Portugal. É um país muito tranquilo, as pessoas são super tranquilas e amistosas, mas vai haver inicialmente algum tipo de dificuldade em assimilar algumas palavras do idioma. E se for um país onde o idioma predominante é o inglês ou francês, ou inglês e francês, a dificuldade é maior. Entendeu? Então, esse fator de você ir sozinho ou acompanhado pesa muito em relação à questão da moradia. Você vai morar sozinho, se você for sozinho, ou você vai com sua esposa e seus filhos. Então, dentro desse orçamento que você vai levar consigo, tem que também fazer essa verificação. Por quê? Quando você chega no exterior, você vai buscar um aluguel ou um arrendamento, como diz em Portugal, vai buscar alugar um apartamento, se você for sozinho ou também acompanhado da sua família, você terá que fazer um adiantamento dependendo do local, de 2 a 3 meses de antecedência ou até mais. Ou seja, você vai gastar, logo que você chega, você gasta com a questão da moradia. Você tem que pagar um aluguel com 3 meses, 2, 3 meses ou até mais de antecedência. Então, você começa a fazer suas contas no papel e a matemática não falha. Você coloca aí no papel
quanto você vai começar a gastar logo que você chega, tendo que pagar 3 meses de aluguel, e esse aluguel ele varia de região para região. Quanto mais próximo da cidade e mais próximo do transporte público, que é o metro ou o metrô, você pagará mais caro. Quando você se afasta da cidade, a tendência é o aluguel ser um pouco mais barato, ok? Mas o aluguel ele subiu muito em Portugal, em várias cidades de Portugal, o aluguel subiu muito e você não encontra um local, um apartamento para você alugar, um apartamento simples para você alugar por menos de 500 euros. E somado a esse valor do aluguel, existem outras despesas iniciais que você vai precisar ter, principalmente um celular, uma conta. Você vai ter que fazer uma assinatura em uma operadora para você poder utilizar o seu celular. E um valor que você também não vai gastar menos do que 40 euros. Ok? Então, a pessoa começa a fazer essas contas e essa avaliação. E isso aí são despesas iniciais. Fora outras despesas que a pessoa vai precisar ter, como o transporte público, que é o passe mensal, vale a pena a pessoa adquirir o cartão para ter o passe mensal e ela poder circular em toda a cidade. Além disso, a documentação, cópias de documentos, entrada em documentos na imigração. Isso aí são despesas fixas que a pessoa terá que gastar. E a questão do emprego? A questão do emprego é outro fator importante, principalmente em Portugal, e também isso está acontecendo em outros países, que os 2 últimos anos nós tivemos aí uma grave crise sanitária. Nós tivemos uma emergência sanitária que ela afetou todos os países. O Brasil também foi afetado, a Europa toda, Estados Unidos, a Austrália, Canadá, enfim, o mundo todo foi afetado por essa emergência sanitária. Então, como isso aí ela afetou a economia do local? Isso aí a pessoa, antes de sair do Brasil, ela precisa também fazer essa avaliação, buscar essa informação. Entendeu? Como a economia da cidade ela está sendo afetada. Vamos pensar numa situação dessa em relação ao emprego, que várias pessoas estão buscando emprego porque muitos locais fecharam, restaurantes tiveram fechamento das suas atividades. E quando você chega para buscar um emprego, outras pessoas locais, moradores, outros portugueses, eu falando de Portugal, estão também em busca de emprego. E nessa hora, quem poderá ter mais facilidade em conseguir um emprego? Tudo isso tem que ser avaliado e analisado. Nós temos que ser, pessoal, bastante realista e principalmente bastante consciente dessas informações e em relação a essa avaliação. Existe uma coisa que a gente chama de razão e emoção. Nós temos que avaliar tudo de uma maneira racional. Nós não podemos nos iludir achando que vai ser tudo fácil e que chegar, sair do Brasil, chegar e conseguir um emprego rápido. Não é bem assim. Por quê? Quem vai também te contratar, ele vai pedir documentos,
Ele vai pedir a sua documentação para saber se você está legal. E quando você chega, você tem que passar pela questão da imigração, você tem que apresentar todos os seus documentos, você tem que apresentar a sua capacidade de você se manter no país, isso se você for sozinho. E essas necessidades são maiores se você for acompanhado de esposa e filhos. Essas necessidades, essas exigências, elas são maiores quando você vai acompanhado. Isso aí é claro e é um papo reto. Não tem esse jogo de facilidades. Né? Nós temos que analisar tudo isso para não termos uma surpresa mais à frente. Então, o que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, eu não estou aqui para jogar água fria em ninguém, um balde de água fria com gelo em cima dos projetos de ninguém. Estou apenas para compartilhar uma informação que muitos escondem. Muitos, às vezes, falam de facilidades, que tudo aqui é bonito, que tudo em Portugal é bonito, que tudo é bonito na Europa. Com certeza. Mas essa beleza, ela tem que ser associada com a sua tranquilidade, seu bem-estar, com o emprego, com o seu salário. É esse conjunto todo, para você realmente poder chegar aí no final, fazer uma avaliação e dizer assim, bem, eu estou confortável. É muito complicado se você sai do Brasil. Muitas pessoas elas vão no impulso e às vezes vendem casa, bens e vão embora. E às vezes, quando chega lá fora, a realidade é muito diferente. Além da questão do planejamento, que esse planejamento ele é bem extenso, são esses aspectos que eu comentei. Além disso, por exemplo, dentro desse planejamento, como é que está a sua saúde quando você está saindo do Brasil? Eu vou falar sobre, por exemplo, a sua questão de saúde. Como é que ela está? Você está bem de saúde? Você está confortável para sair do Brasil? Por quê? Se você precisar de um serviço dentário, ele é caro na Europa. No Brasil também mas na Europa o serviço dentário é muito caro. O serviço de saúde em Portugal, se você tiver toda a sua documentação, você consegue fazer a inscrição num centro de saúde mais próximo de você morar. Você paga uma taxa pequena, uma assistência básica ao seu local de residência. Em relação à questão dentária, já é um serviço particular que é muito caro. E é uma despesa que, com certeza, vai pesar bastante no seu orçamento. É outro detalhe que precisa ser bastante avaliado. Entre outros, se eu fosse relatar aqui todas essas fases do planejamento, eu passaria horas falando sobre a questão de planejamento. Porém, eu já coloco esse nome porque cada um precisa fazer seu planejamento próprio. O seu planejamento de alimentação, seu planejamento de saúde, seu planejamento de moradia, seu estilo de vida, ele tem que ser muito bem avaliado dentro desse seu planejamento. Por quê?
Se você sai do Brasil, com certeza você vai querer buscar uma condição melhor do que você vivia no Brasil. É ou não é? Porque você vai sair do Brasil e vai para Portugal, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, e para você ter uma condição pior do que a que você vivia no Brasil, onde você, querendo ou não, você tem os seus familiares, tem os seus amigos, tem os seus colegas, você tem esse suporte humano e acaba sendo também o seu suporte psicológico. E você ir para um país onde você não conhece ninguém, às vezes você pode até ter um amigo que incentiva você a ir, mas quando você chega lá fora, a situação é muito diferente, porque cada um vive a sua vida. Cada um está vivendo a sua vida, cada um tem seu trabalho, cada um tem sua rotina, cada um está correndo atrás. As pessoas trabalham muito em Portugal, trabalham muito, não é pouca coisa, não. E Portugal é um país, coloque aí no papel, onde o salário mínimo custa 705 euros. Pelo menos é o valor atual. As pessoas podem ganhar um pouquinho mais, com certeza, mas o básico, o salário mínimo, são 705 euros. Então, você coloca no papel 705 euros. Você vai gastar 500 euros, isso aí eu estou colocando no mínimo, ok? Por baixo. Você vai gastar 500 euros em relação à moradia. Então, aí você começa a somar moradia, água, a calefação, internet, telefone, né, despesa com telefone celular, transporte, coloca também a questão da saúde, serviços médicos, medicamentos, alimentação. Dependendo do seu estilo de vida, você vai ter um gasto mensal com alimentação. Isso aí é um gasto fixo. Vai depender muito do seu estilo de vida, do que você come, de como você se alimenta. E tudo isso precisa ser muito bem avaliado. Ok? Então, eu falei assim sobre a questão do planejamento, que é o principal item que precisa ser avaliado antes de você sair do Brasil, ou para Portugal, ou para qualquer outro país do mundo. A questão do planejamento. Outro fator importante que eu gostaria de falar é sobre a questão da adaptação. Você sai do Brasil, vamos colocar assim, fazer um paralelo. Você sai do Brasil com uma temperatura média, vamos colocar aí de 30 graus. No sul do Brasil é um pouquinho mais frio, no sudeste é um pouquinho mais quente, e no norte, nordeste, é bem mais quente. Ok? Vamos fazer esse paralelo assim. Se você for na época do verão para a Europa e Estados Unidos, ok, você estará bem adaptado e é a melhor época se você decidir realmente decidir sair do Brasil. É a melhor época para você chegar lá fora. Por quê? Se você planejar, decidir ir no inverno, você vai sentir uma diferença muito grande. Por quê? Vai também entrar na sua despesa a questão da roupa, que você precisa ter uma roupa para você usar para se adaptar ao frio da Europa, no frio dos Estados Unidos, frio do Canadá. E você vai precisar de roupa. E, infelizmente, a roupa que nós usamos no Brasil, ela não consegue se adaptar, não consegue suportar, vamos colocar assim, para te dar um conforto do frio da Europa. Então, de preferência, é melhor você comprar
essa roupa no país, no local onde você vai morar, certo? Então, você vai precisar ter um gasto extra de um bom agasalho, de um bom casaco. O inverno, no inverno tem chuva, vento, além do frio. Chuva, vento e frio. 3 fatores juntos que você vai precisar se adaptar. Se você chegar no inverno, você já pega toda essa força climática e você vai precisar ter muita resistência para se adaptar a esse clima. Dias curtos, dias frios, chuvosos, a friagem, vento, e o corpo ele sente, principalmente nós que somos brasileiros e pegamos essa diferença de temperatura. E nós temos que nos adaptar. O corpo ele tem que se adaptar. E essa adaptação, se você for sozinho, melhor. E se você for com a família e a sua esposa ou os seus filhos não conseguirem se adaptar a esse clima. A diferença de temperatura que no inverno, principalmente dezembro e janeiro, o inverno torna-se mais rigoroso e ele não dura somente um mês. Tem vários locais onde o inverno ele se prolonga praticamente até março, abril, tendo pico aí em janeiro, mas se estende aí até março, abril e começa a melhorar a partir de maio, certo? Então, esse tipo de adaptação ele também precisa ser avaliado, a adaptação ao clima e também a adaptação cultural. Portugal tem uma cultura, o Brasil tem outra cultura, os brasileiros têm um comportamento, os portugueses têm outro comportamento, pode falar o mesmo idioma, o português, porém, o comportamento é muito diferente. E quando a gente fala em comportamento, as pessoas elas confundem, e isso eu tenho visto, às vezes, por parte de muitos brasileiros, acharem que o local onde ele está indo, onde ele está, tem que se adaptar ao jeito dele de ser. E não é assim. O brasileiro, ele, antes de sair do Brasil, a partir do momento que ele pega o avião, ele tem que deixar aquela brasilidade para trás, ele está indo para um país com uma cultura totalmente diferente, um comportamento diferente. Que eu sou alegre, você tem a sua alegria, mas tudo isso aí deixar de lado a questão da emoção, ele tem que ter razão, ele tem que saber se comportar, ele tem que saber observar o ambiente onde ele está, ele tem que ter um padrão de comportamento condizente com o local onde ele está vivendo. Não é a pessoa chegar porque, eu sou alegre, o brasileiro gosta de samba, futebol, o brasileiro ele gosta de alegria. Excelente. Mas ele não vai chegar num café e ele, num ambiente onde as pessoas estão tranquilas, tomando seu cafezinho, que é comum aqui em Portugal as pessoas irem para um café para ler um livro, ler alguma notícia de um jornal, ou simplesmente ela está com o celular olhando
na tela algumas informações, e, de repente, chega alguém, um grupo brasileiro, vamos colocar assim logo direto, e ele começa a bater na mesa um sambinha alegre, começa a cantar e achar que todo mundo tem que gostar do samba, porque o brasileiro é alegre e gosta de samba. Não é assim. Entendeu? Não é dessa maneira que a pessoa ela vai chegar em um local, num bar, num restaurante, um café, e vai fazer uma batucada na mesinha de um bar. E achar que todo mundo tem que se adaptar a isso, porque o brasileiro é alegre, o brasileiro gosta de alegria, gosta de samba. Não é assim, gente. Você está indo para outro país e você tem que se adaptar. Você tem que se adaptar à cultura local. Se isso não acontecer, se não tiver essa observação, com o tempo, a pessoa vai começar a sentir que parece que ela está fora do ninho dela. E ela vai começar a ter essas insatisfações, ela vai começar a achar que ela está sendo discriminada, que as pessoas olham para ela com descaso, e ela vai começar a achar que aquele local não é o ideal para ela. Entendeu? Então, essas informações, pessoal, como eu falei, são observações que eu estou compartilhando e que eu espero que elas sirvam de orientação do lado mais positivo possível, não negativamente, não no sentido de desestimular, pelo contrário. Esse compartilhamento de informações é para que as pessoas, elas, quando começarem a pensar em querer sair do Brasil, elas façam um bom planejamento financeiro, para ela não passar nenhum tipo de sufoco no exterior, em qualquer país do exterior. E outro detalhe importante: se você quer sair do Brasil, você quer ir para o exterior, tenha em mente uma coisa: toda sua documentação o mais legal possível. Viva legalmente dentro do país onde você for. Tenha toda a sua documentação correta, endereço, documentos que você tiver que tirar no local, no país onde você for. Isso aí serve para todos os países. Não vá nessa que um amigo falou para mim que quando chegar aqui tudo se resolve. Pensa bem nisso antes de você ir e quando chegar lá você passar um sufoco. E você sentir na pele que nem sempre essa onda, vamos que vamos, quando chegar lá vai dar certo. Programe-se, planeja-se e faça tudo corretamente. Em relação, já estou aqui com mais de 30 minutos, mas eu acho que essas informações estão sendo importantes. Uma coisa que eu gostaria também de falar é o seguinte: em relação a Portugal. Portugal é um país com 11 milhões de habitantes. 11 milhões de habitantes. O Brasil é um país de dimensões continentais com mais de 220 milhões de habitantes. Então, aí você já sente a diferença de um país em que você vai do norte de Portugal até o sul, de trem, de comboio, como diz aqui em Portugal, é comboio. Então, você faz toda essa viagem através do comboio. Você, do norte ao sul, da cidade do Porto até Lisboa,
você pode fazer aí em 4 horas, 4 horas e meia de viagem, certo? Isso aí, por exemplo, Rio-São Paulo são 7 horas. Rio-São Paulo são 7 horas. Norte de Portugal, do Porto até Lisboa, 4 horas, 4 horas e meia. Então, aí a gente já sente a diferença em relação de um país e outro. O clima do norte de Portugal é mais frio. Lisboa e regiões mais para o sul de Portugal já tem uma temperatura melhor. Na região norte de Portugal chove bastante, venta mais frio. Tudo isso tem que ser avaliado também na sua decisão de onde você quer morar em Portugal. Portugal é um país muito tranquilo, é considerado entre os 3 países mais seguros do mundo. Você pode andar tranquilamente a qualquer hora do dia ou da noite. É claro, sempre você tem aquela reserva de se sentir seguro. Isso a gente tem que ter. Mas, comparado com o Brasil, Portugal é um país muito seguro, muito tranquilo, onde você pode caminhar com seu celular, sua câmera de filmadora, sua filmadora, e você pode fazer isso na cidade tranquilamente. Certo? Em relação ao povo português, é um povo muito tranquilo também. Ele é muito direto naquilo que ele sente. Ele precisa sentir confiança para fazer amizade com você. Ele precisa ter essa confiança. Por quê? Nem sempre a imagem do Brasil, tanto em Portugal como em qualquer outro país da Europa, nos Estados Unidos, Canadá, o que for, nem sempre a imagem é tão boa. É uma realidade. As notícias que eles recebem, as notícias que são vinculadas, cria esse tipo de reserva, e eles não estão errados. Então, eles têm esse tipo de reserva. E não interpretem isso como discriminação. Pelo contrário, se eles perceberem que você é uma pessoa idônea, que o seu comportamento é condizente, se o seu comportamento, você demonstra através do seu comportamento que você age corretamente no seu dia a dia, o português ele vai te ajudar. O português ele ajuda, mas ele precisa perceber, ele precisa observar esse tipo de comportamento e ele está correto. Se ele perceber que você é uma pessoa boa, gente boa, você vai poder contar com a ajuda do português sempre e em qualquer. Todas as pessoas que eu conheci, todas as pessoas que eu conheço, são pessoas que eu tenho uma amizade, eu tenho uma amizade muito grande e eu tenho um respeito muito grande por eles. É um povo muito trabalhador, muito correto. Existem ovelhas negras? Com certeza, em qualquer lugar do mundo. Mas você percebe que é um povo que ele age de maneira correta no dia a dia. E eles têm que perceber isso de você também, para poder te ajudar. E ele vai te ajudar se ele perceber que você é uma pessoa gente boa. Ok? Isso é um detalhe importantíssimo, talvez mais importante aqui nesse vídeo. É o seu comportamento. Esteja atento ao seu comportamento. Não se esqueça nunca, em qualquer lugar onde você estiver,
de utilizar palavras que são simples, necessárias e fundamentais. Bom dia, boa tarde, boa noite, por gentileza, por favor. São palavras que devem fazer parte 24 horas do seu dia a dia e também do seu comportamento. Certo? São palavras fundamentais, além de fazer parte da educação de qualquer pessoa. Ok? Isso tudo que eu estou falando, pessoal, é para orientação. É um compartilhamento de informações que eu acredito que poucas pessoas no YouTube elas falam. Tenham sempre confiança em você. Tenham sempre confiança naquilo que você pode fazer de melhor, porque você não está saindo do Brasil para você viver em Portugal ou em qualquer lugar do mundo em condições piores. Porque se for para você viver em situação pior, então você fica no Brasil e tenta melhorar dentro do Brasil. Ok? Então, pessoal, para finalizar, o vídeo já tem aí mais de 40 minutos, então, esse papo, para mim, isso aí, esse vídeo foi mais um bate-papo para vocês, para eu poder compartilhar essas informações, para vocês pensarem, principalmente, número 1, que é o fundamental para você sair do Brasil, você viver no exterior. Planejamento. Faça bem o seu planejamento financeiro, cuide do seu aspecto emocional, porque com certeza você vai ter essas influências de repente sentir um pouco mais de solidão, o frio, você mais tempo em casa, pouco tempo de sol, às vezes locais onde não existe praia, não existe aquela animação e alegria que faz parte do brasileiro. Você vai poder ou você vai morar num local onde as pessoas estão mais dentro de casa, vivem a sua vida dentro de casa, é trabalho e casa, casa, trabalho. E o divertimento é só um final de semana. E muita gente trabalha também no final de semana. Não pense que sábado, domingo e muito feriado, não. Quer ganhar dinheiro, quer trabalhar, você vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, mas tem que ralar. Tem que ralar, tem que trabalhar bastante para você poder cumprir com as suas obrigações e pagar as suas necessidades. Ok? Então, eu falei aí sobre a questão do planejamento, falei sobre a questão da adaptação ao local e também adaptação ao clima, e a questão também do comportamento. Ok? Para mim, são 3 aspectos que precisam e devem ser avaliadas em todos os aspectos. Pense bem, se você for sozinho, você pode alugar um quarto. Se você for com sua família, que você vai precisar alugar um apartamento, você tem que pensar também na questão da escola, creche ou escola que o seu filho, a sua filha vai precisar e que precisa entrar nas despesas mensais. Entendeu? Que aí, vá sozinho inicialmente. Vá sozinho, faça essa verificação, essa observação, essa verificação do local onde você quer viver, onde você quer morar.
busque seu trabalho documentado legalmente dentro do país, com todas as suas documentações necessárias para você viver regularmente no país, e depois você leve a sua família. Eu acredito que esse seja vamos dizer assim, o meu conselho, este seja o meu conselho para você que quer sair do Brasil. Vá sozinho, faça toda a sua estrutura, tenha toda a sua estrutura, e depois você traga a sua família para viver junto consigo. Tá bom? Então, pessoal, eu vou terminando por aqui. Esse é o vídeo que eu estou fazendo aqui no canal do Podcast com Café. Hoje é um vídeo, mais um bate-papo com você. Muitas pessoas me perguntam sobre isso, por que isso está acontecendo, os brasileiros estão saindo de Portugal, voltando para o Brasil. E essa foi meu compartilhamento de informações, tá bom? Espero que tenha sido válido, espero que as pessoas tenham entendido o meu posicionamento, as minhas informações, e eu desejo a todos que estão com essa ideia que sejam felizes. Tenham fé, tenham confiança no seu taco e coloque sempre os seus sonhos, os seus desejos sempre à frente, mas com bastante consciência, com bastante razão, e que não deixe o seu sonho morrer, ok? E que todos sejam bastante felizes, que a felicidade esteja sempre presente. Tá bom, pessoal? Então, eu termino por aqui. Um grande abraço a todos e espero fazer outros vídeos aqui também no Podcast com Café sobre minhas opiniões, sobre alguns fatores que a vida ela nos ensina no dia a dia, algumas propostas, algumas mudanças que nós temos que fazer dentro de nós mesmos, ok? No sentido de nós crescermos e nós evoluirmos. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço, aqui Guinho Andrade, Podcast com Café. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.